Ouvindo o som do altíssimo. Deixa eu pegar aqui. Boa noite. Vamos começar. Será que tá fraco o sinal? Não sei. Vamos ver. Vou tentar. Boa noite. Vamos começar a nossa quarta live dessa semana. Então, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou Natália Lima, cabeleireira e educadora comportamental. Tenho o foco de ajudar cabeleireiros, assim como eu, né, a desenvolverem a sua forma de atender o seu cliente. A forma de atender o seu cliente vai fazer toda a diferença. Controle sobre a sua carteira de clientes, sobre a sua carreira, sobre os seus rendimentos. Que o meu sinalzinho tá fraco, vou ter que colocar no meu 4G. Parece que eu estou com um sinal fraco. Mas ok, vou continuar. Então vamos lá. O objetivo nosso é fazer com que cabeleireiros tenham uma agenda cheia, sem precisar sempre de novos clientes, fidelizando mais de 80% das suas clientes, através de um atendimento de alto nível. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, o foco dessa live e desse conteúdo que eu ofereço aqui são para cabeleireiros e profissionais da área da beleza. Então, se você é um cabeleireiro, se você é profissional da área da beleza, está no lugar certo. E aí, serve para todos os profissionais, porque sempre a gente tem que melhorar. Ainda que a gente já seja um profissional de alto nível, que você se considere um profissional de alto nível, tem como você melhorar, tem como você ampliar sua carteira de clientes, tem como você fidelizar mais clientes, e é sobre isso que a gente vai falar. Por que eu sempre falo? Em primeiro lugar, ter carteira de clientes, né? Não é uma coisa tão simples, e ter agenda cheia é um processo que leva um tempo. Tem pessoas que estão começando, e esse conteúdo ele é para todo mundo, ele é para quem está fazendo um curso, para quem está aspirando à profissão, ou seja, está imaginando entrar para a profissão e ainda não tem ideia do que vai fazer, do que pode esperar disso tudo, e para pessoas experientes também, porque as pessoas experientes precisam inovar. A gente está num momento de muita inovação. Para quem inclusive está começando na área, é muito interessante porque já vai começar de uma maneira diferente. É mais ou menos como um bebê que hoje nasce e já está super antenado, super alinhado com as redes sociais, né? Hoje um profissional que está começando, ele já começa com uma maneira e de uma pegada muito diferente. Então é muito legal para quem está começando ter esse olhar para o atendimento, ter esse olhar para a fidelização de clientes, saber o que mudou nesse cenário da nossa carreira para que já saia na frente de outros profissionais, né? Por que eu falo assim, olha, que eu ensino profissionais cabeleireiros a terem uma agenda cheia sem precisar sempre de novos clientes? Porque isso é uma grande questão dentro dos salões. Normalmente, os profissionais, eles querem ter sempre novos clientes. Eles estão em busca de ter novos clientes, sempre, toda hora. Por que isso acontece? Eu já fiz muitas pesquisas com relação a isso e vejo que o problema maior dos profissionais quererem sempre novas clientes é porque eles não conseguem fidelizar as clientes que passam por eles. E aí eles não conseguem formar uma carteira de clientes ao ponto dessa carteira de clientes encher a agenda, entende? Porque quando você é um profissional que tem uma carteira de clientes ampla, tem uma carteira de clientes grande, você consegue encher a sua agenda sem você precisar sempre de novas pessoas, sem você precisar sempre de novos clientes. Então é um trabalho muito mais de manter as pessoas que você atende como primeira vez e já tem como cliente, do que você de captação, assim, do que você sempre buscar novos clientes. Por que eu falo isso, gente? Porque, em primeiro lugar, sempre essa busca de novos clientes sempre e conquistar uma nova cliente sempre
é uma busca mais cara do que manter a sua cliente, do que manter aquilo que você tem. Por quê? Primeiro porque existe muita concorrência, então você tem que ser muito diferenciado para que você atraia pessoas novas. Então, hoje em dia, quem que atrai cliente novo? Como que a gente atrai um cliente novo, por exemplo? A gente atrai cliente novo através das redes sociais, é uma das formas, né, de atrair clientes novos. Você atrai clientes através da indicação também. E outras maneiras. Mas vejam só, se não for através da indicação, você precisa fazer um trabalho para atrair clientes novos. Então, manter a cliente que você tem é muito importante e é muito fundamental. Agora, o que acontece é que o profissional está super preocupado, o cabeleireiro está super preocupado em atrair uma nova cliente, e quando essa nova cliente está marcada na sua agenda e vem para o seu salão fazer algum serviço, esse profissional simplesmente não encanta essa cliente. Esse profissional atende aquela cliente simplesmente como mais uma, não prestando atenção em vários detalhes com relação a horários, com relação a tempo de serviço, com relação a diagnóstico, não faz um diagnóstico preciso, não faz um diagnóstico da maneira como deveria fazer, não, simplesmente às vezes não dá nem um oi para aquela cliente, ou atende aquela cliente de primeira vez melhor, porque é a primeira vez dela, mas não dá sequência naquilo. Ou até atende aquela cliente de primeira vez super bem e a outra cliente que está ali sentada na sua cadeira, que vem com você há 10 anos, presencia aquela cena e fica pensando, poxa, esse profissional não atende como ele está atendendo essa, o que será que eu tenho de problema? E aí essa pessoa você acaba às vezes não perdendo aquela cliente de primeira vez, mas perde uma cliente que já está ali com você há anos, mas que sente diferença no atendimento que você dava antes e que agora você não tem dado mais. Então, existem várias questões que a gente precisa ficar de olho e antenado quando a gente fala em atendimento dentro do salão. O que acontece muito é que o profissional cabeleireiro, ele tá muito focado na técnica. Então, a gente quer aprender mais sobre mecha, a gente quer aprender mais sobre corte, a gente quer aprender mais sobre colorimetria, e está certo, ok? Isso faz parte de um treinamento contínuo. Na nossa área as coisas não param, elas não mudam, então a gente precisa continuamente estar em treinamento. Porém, as pessoas esquecem que existe um outro lado, que 50% do seu trabalho vai ser a técnica que você tem, 50% do seu trabalho vai ser como você executa essa técnica no seu cliente, como que você presta esse serviço para o seu cliente. Nós somos prestadores de serviço, a gente precisa desmistificar um pouco e tirar um pouco da nossa cabeça essa ideia de que nós somos artistas e que nós não temos que pensar no atendimento, que nós não temos que ser empresários da nossa própria carreira. Nós somos artistas, de fato, nós trabalhamos com arte, com beleza, com as mãos, né, com um trabalho extremamente artesanal, porém, cada dia que passa, a gente precisa mais e mais tornar-se donos da nossa própria carreira, tornar-se donos do nosso próprio negócio, ainda que você não tenha um negócio físico, ou seja, que você não tenha um salão. Só o fato de você trabalhar num salão, por exemplo, já faz com que você tenha o seu próprio negócio, porque hoje dentro de um salão, a composição de uma empresa dentro de um salão é que existem vários cabeleireiros e cada um é dono do seu próprio negócio. Essa é a ideia. Então, para concluir essa abertura, eu sou Natália Lima, cabeleireira, assim como vocês, e educadora comportamental. Então, o foco de todo o meu conteúdo gira em torno da fidelização de cliente, gira em torno da gente modificar a maneira como a gente atende para que a gente consiga captar o maior número de clientes para nossa agenda e aí sim ser um profissional agenda cheia, sem precisar sempre de novos clientes, fazendo o quê? Fidelizando mais de 80% das suas clientes.
através de um atendimento de alto nível. É sobre isso que a gente tem falado em todas essas lives, ok? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu adoro falar, que é experiência. Hoje é uma palavra muito falada, né? A palavra experiência é uma palavra tida como um auge, porque a gente já vivenciou, a gente na verdade já vivenciou isso, né, há um tempo atrás, mas cada dia que passa, as experiências elas têm se tornado mais especiais para o cliente, elas têm se tornado mais únicas. E isso tudo que a gente precisa entender e tirar um pouco, simplificar um pouco esse termo, né? Porque parece que é uma coisa muito difícil, parece que é uma coisa que não vai dar para fazer, que não vai dar para executar. Então é importante a gente entender o que é a experiência, como é que eu consigo trazer experiência para dentro do meu salão ou simplesmente para dentro da minha cadeira com as minhas clientes. Como que eu faço para oferecer uma experiência e o que é isso para minha cliente, aos olhos da minha cliente, o que é isso o que ela pode sentir através de uma experiência. Então, sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai falar hoje sobre as experiências positivas que a gente precisa causar e fazer a pessoa sentir, fazer a nossa cliente sentir. Quando a gente pensa quando a gente está no cenário do salão, então se imaginem no cenário do salão. Existem várias armadilhas que acontecem dentro do salão e que podem fazer com que você ofereça uma experiência negativa para sua cliente. Sobre as experiências negativas nós falaremos amanhã. Gente, deixa eu fazer um alerta para vocês. Nós teremos no dia 8, 9 e 11 de setembro a Semana da Fidelização. O que eu vou fazer na Semana da Fidelização? Eu vou contar como eu fidelizei mais de 80% das minhas clientes, como eu comecei, como eu captei clientes no meu início, o que eu fazia para que eu conseguisse clientes no início da minha carreira. E é uma coisa que vocês vão ver que dá para fazer muito até hoje e é super simples de realizar. Só que para vocês participarem da Semana da Fidelização, vocês precisam se inscrever, é gratuita, tá? Esse conteúdo da Semana da Fidelização não vai ser aqui no Instagram, é um conteúdo fechado, vocês vão receber, só vai receber quem garantiu a sua vaga e as vagas são limitadas. Como é que eu faço a minha inscrição, Nath? Aí no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem um link que você clica, Semana da Fidelização, e você se inscreve, é super simples. Essas lives que a gente tem feito é um aquecimento para a Semana da Fidelização. Como eu não consigo falar sobre tudo que tem, sobre tudo que eu poderia falar na Semana da Fidelização, né? Porque são só 3 aulas, dia 8, dia 9 e dia 11. Então eu estou fazendo um aquecimento para a Semana da Fidelização com vários conceitos aqui de coisas que vocês podem praticar e colocar no dia a dia do salão e no dia a dia do seu atendimento, mas na Semana da Fidelização, aí sim eu vou contar tudo que eu fiz, tá bom? Tudo que eu fiz e que eu faço para conquistar novas clientes, para fidelizar o maior número de clientes que eu posso, e é por isso que eu tenho esse resultado, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. O salão, ele tem uma série de possibilidades de oferecer uma experiência negativa para o nosso cliente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, atraso. Atraso é uma coisa comum dentro do salão, né? Tem muitos profissionais, infelizmente, que atrasam para atender cliente ou deixam o cliente esperando, por exemplo. Então, por exemplo, tá atrasado, fez uma mecha, coloca o cliente no lavatório e precisa atender outro cliente, então vai lá, pega esse outro cliente e deixa aquele cliente no lavatório muito tempo. E isso são experiências negativas que podem acontecer dentro do salão, como outras inúmeras, que nós não vamos falar hoje, nós vamos falar amanhã. Então, para vocês entenderem o que é uma experiência positiva, eu deixar o meu cliente feliz, satisfeito e surpreso com alguma coisa positivamente. Então, não adianta eu fazer somente o básico, eu preciso fazer algo que surpreenda o meu cliente positivamente. Então, eu vou dar exemplos simples, por exemplo,
de coisas que eu já fiz para surpreender o meu cliente positivamente. Por exemplo, teve uma vez, um Natal, eu sempre dou presente para o meu cliente. E a gente fez um CD, na época, né, era um CD, hoje talvez não fosse tão atual, mas a gente fez um CD e nós gravamos músicas natalinas. O que eu pensei? Imaginei assim, poxa, eu quero dar alguma coisa de Natal para minha cliente que ela use e que seja uma experiência para ela, que toda vez que ela que veja ou pegue ou sinta ou escute aquilo, ela lembre de mim, ou lembre do salão, ou lembre que aquilo foi importante. E eu gosto muito de Natal, não sei vocês, mas eu gosto muito de Natal. E eu sempre sentia falta de música natalina. Chegava no Natal, eu não tinha preparado alguma coisa para ter na minha noite de Natal. E aí eu dei um CD para essas clientes que nós gravamos, mandamos gravar com as músicas que nós escolhemos, que eram todas músicas natalinas. E esse CD era personalizado com o nome do salão e uma carta personalizada no nome da cliente. Então, por exemplo, vamos supor Bruna. Eu escrevi a carta para a Bruna, agradecendo por aquele ano que ela tinha ficado com a gente, que ela tinha estado no salão com a gente e assim por diante. Isso é uma experiência positiva. Então a cliente ela se sentiu cuidada, ela se sentiu feliz com uma coisa que eu pude fazer em série. Então quando eu falo em série em quantidade, para que eu pudesse dar para todas as minhas clientes. Porém, a carta era exclusiva. A cartinha era para cada cliente. Nossa, Nath, mas dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso, gente. É uma coisa muito simples. Quanto que você gasta para escrever uma carta para sua cliente de agradecimento de final de ano? Você não gasta quase nada. Quanto é que você gasta, por exemplo, para escrever uma carta para sua cliente, que é uma coisa e olha como é atual, tá? Eu tô falando carta, parece que é uma coisa do outro mundo. Olha como é atual. Vocês devem seguir algumas blogueiras e algumas influenciadoras digitais. E aí vocês estão percebendo que todos os presentes que elas estão recebendo vêm com uma carta personalizada, certo? Isso tem acontecido muito. Esse retorno das coisas que aconteciam antigamente, esse retorno das coisas que estão voltando para trazer um sensorial, para trazer uma coisa, um significado novo para sua cliente, um significado para sua cliente não, para a pessoa, né? Um significado novo, um sentido novo para aquilo. Então, olhem como é importantíssimo a gente estar antenado no que está acontecendo, entender sobre o mercado do atendimento, entender sobre o mercado de luxo, que eu já vou falar para vocês, para que a gente fidelize a nossa cliente. O que a nossa cliente busca quando ela vai no salão no quesito experiência? Ela não busca um corte de cabelo, sempre falo isso pra vocês. Ela não busca um corte, ela não quer cortar o cabelo. O que ela quer? Ela quer olhar pro espelho e ver que ela mudou de visual. E ver que ela está parecida agora com aquela foto que ela tinha de inspiração. Então ela não quer o serviço em si, ela quer o resultado daquele serviço, do que aquele serviço proporciona. Porém, aquele resultado ele precisa vir junto com uma experiência positiva, para que aí sim a gente saia dessa zona de conforto ou dessa linha de que todo mundo tá. O meu objetivo aqui com vocês, e é o que eu faço, é o que eu aplico para as minhas clientes, não é fazer de vocês profissionais simplesmente comuns, iguais aos outros. É fazer de vocês profissionais que tenham um diferencial, que consigam enxergar em vocês um potencial para fazer algo novo para suas clientes, certo? Pessoal, podem me mandando mensagem que eu vou respondendo, tá bom? Ao longo da live eu dou umas paradinhas aqui só para não perder a linha de raciocínio, que eu não respondo imediatamente. Deixa eu ver aqui o que a Carolina falou. Temos como saber quem é cliente fiel? Como medimos essa frequência? Com certeza, Carolina, tem como a gente saber. Como que a gente vai saber quem é uma cliente fiel e como que a gente mede essa frequência? Em primeiro lugar, eu não sei se você já me acompanha,
Mas uma das coisas que eu sempre falo é: tenha a sua lista de clientes, independente se essa cliente veio uma vez com você, se essa cliente vem 10 vezes com você. Então, como é que você faz essa lista? Eu não tô com essa lista aqui na mão agora, mas você vai fazer simplesmente uma lista com todos os nomes de clientes que você atende. Então, se hoje você atendeu 2 clientes, você coloca naquela lista. Amanhã mais 3 clientes, você vai colocando nessa lista, ok? E aí você vai montar uma lista de carteira de clientes. Você só vai conseguir medir essa fidelidade da sua cliente e a frequência da sua cliente quando você tiver alguns dados, quando você tiver um certo tempo, que seja um mês. Um mês, lógico, é menos dados do que 6 meses, do que um ano, ok? Então, por exemplo, eu tenho o meu histórico de clientes desde quando eu comecei, porque eu tenho plataforma digital. Porém, a minha lista de clientes mesmo, ela é uma lista que eu possa pegar. Então eu não faço ela no computador, eu faço ela no computador, mas aí eu imprimo, eu prefiro. E aí eu fico com ela na mão, porque daí eu consigo visualizar, eu consigo escrever e a cada 6 meses eu refaço essa lista. Então como é que você vai fazer? Fez uma lista de clientes, então hoje, quantas clientes que você tem? Ah, eu tenho 0, então tá bom, vamos começar a partir do 0. Ah, eu já tenho algumas clientes, sim, eu vou colocar aqui na lista. Ah, eu não lembro de clientes que eu atendi que não voltaram mais. Não tem problema. A partir de agora você anota. Porque é a única forma que você vai ter de medir se a sua cliente vai voltar ou não. Então, como é que você vai fazer essa lista? Você fez a lista de nomes, você pode colocar nome e contato dessa pessoa. Nas próximas colunas dessa lista, é como se fosse uma planilha. Nas próximas colunas, você vai colocar os serviços que você executa. Então, por exemplo, você é uma cabeleireira, então você executa corte, mechas, retoque de raiz, progressiva. Você vai colocar as coisas que você faz. Ah, eu faço também design de sobrancelha, eu faço unha. Você coloca todos os serviços que você faz, ok? Aí você vai ticar, fazer um X nos serviços que aquela pessoa fez com você. E você coloca a data. E aí você já sabe. A frequência, por exemplo, a frequência que cada cliente faz cada coisa, você vai anotar. Então, como que eu faço? Por exemplo, no Campinho Mechas, gente, isso tudo eu tô tentando explicar pra vocês, mas no Transformando Cabeleireiros, que é o meu curso, não está aberta vagas, mas a gente vai abrir em breve, tá? Então, pra quem quiser saber mais informações, até pode me mandar um direct. Não está aberta vagas ainda. Mas no meu curso tem isso detalhado, como vocês fazem isso detalhadamente, ok? Mas eu vou tentar aqui dar um resumão de como fazer isso para ajudar vocês. Então, o que você vai fazer? Coloquei lá, aquela cliente que veio comigo faz retoque de raiz e eu vou investigar com essa cliente. Qual foi a última vez que você fez retoque? A cada quanto tempo você faz retoque de raiz? Ah, eu faço a cada 35 dias. Vai ter gente que vai te responder, eu faço a cada 15 dias. Então você coloca lá, 15 dias, 35 dias, 20 dias. Ah, a pessoa veio fazer mecha? Você pergunta para essa cliente, a cada quanto tempo você tem o hábito de fazer suas mechas? Ah, eu tenho o hábito de fazer minhas mechas a cada 6 meses. Você vai anotar lá, 6 meses. Lembrando, tudo são dados. Se você não tem dados, você não consegue medir nada. Tudo que você vai medir, você precisa ter dados na mão, certo? E aí, feita essa lista, você consegue saber a fidelidade dessa cliente e o retorno dessa cliente. Você vai começar a observar o retorno dela através do tempo, daquele prazo. E eu também ensino para vocês, com mais detalhes no Transformando Cabeleireiros, como é que você dá um feedback para essa cliente e acompanha esse retorno. Você precisa ligar para essa cliente, você precisa mandar uma mensagem, que seja, não precisa ligar, né? Mandar uma mensagem para essa cliente para você cobrar esse retorno dela, para você entender se ela vai voltar ou não. Gente, já aconteceu comigo de, por exemplo, a cliente de muitos anos comigo falar assim, Nath, eu senti a falta daquela cliente, eu olhar na minha planilha, falar, passou da hora dessa cliente, não era para ela não vir, e aí eu ligo para ela.
que aconteceu? E normalmente quando acontece isso com uma cliente mais fiel, ou seja, uma cliente que já vem há muito tempo, eu faço isso pessoalmente, eu nem passo isso para as minhas assistentes. Gente, eu tenho hoje assistente, obviamente, porque eu atendo bastante gente. Quando eu comecei, eu também não tinha e eu fazia tudo sozinha, ok? Então dá pra gente fazer tudo sozinha, é proporcional ao tanto de cliente que você tem, certo? Então aí eu ligo, nesse caso, eu tenho uma cliente fiel, super fiel, a cliente simplesmente não veio no prazo que era para ela vir, que eu estou acostumada a recebê-la, aí eu ligo. Aí eu ligo pessoalmente ou mando uma mensagem minha mesmo pessoalmente. E aí já aconteceu comigo, por exemplo, de cliente falar assim pra mim: Nath, tô passando por um problema financeiro super sério, por isso que eu não fui. Normalmente eu ofereço para essa cliente, né, que ela venha, que depois a gente acerta e tal. Normalmente a cliente não quer isso, porque é ruim para ela também. Mas eu me coloco à disposição e falo que tô disponível e tal. Isso pode ter duas questões que a gente tem que observar. Pode ser uma desculpa e pode ser um fato real. Então, a cada 3 meses eu ligo para essa cliente de novo. Eu não simplesmente deixo essa cliente passar ou deixo essa cliente se perder. E olhem que na maioria das vezes o caso é real, ok? Então, às vezes a gente perde temporariamente uma cliente por alguma questão. Então, a cliente passou por algum problema financeiro ou passou por algum problema de saúde. Então, se a gente tem essa lista e a gente acompanha as nossas clientes, a experiência dela com a gente vai ser sempre positiva, porque a gente sabe quem são as nossas clientes, ok? Bom, espero ter ajudado aí, explicado bem a pergunta que você me fez. Eu não, Carol, né? Deixa eu ver aqui. Carolina. Bom, continuando então aqui falar sobre experiência. É uma coisa que a gente tem ouvido em vários lugares hoje, tudo é experiência, né? Uma loja quer compartilhar uma experiência com o seu cliente. O que é oferecer uma experiência? É você oferecer, por exemplo, numa loja de roupas, você entrar numa loja de roupas, não sei se vocês já viram isso, mas ter lá um painel digital dentro do provador e você pede as roupas para essa pessoa. Ou, vamos deixar mais simples a situação, você simplesmente receber uma roupa, uma embalagem linda com cheirinho, por exemplo. Isso é uma super experiência. Simples, mas é uma experiência. Eu mesma comprei uma roupinha de bebê agora, recentemente, e essa roupinha veio com uma carta pra mim, personalizada, com o nome do bebê e com o perfume daquela loja, que é um perfume super neutro pra bebês, inclusive. É uma super experiência. Comparado com uma outra loja que eu comprei, que veio simplesmente dobrada, né? Sem carta, sem cheirinho, sem cuidado, sem embrulho. Então, existem diferenças. E aí o cliente paga mais pela experiência. Ele vai pagar mais, ele vai valorizar mais o seu trabalho, até no quesito financeiro, quando você oferece uma coisa diferente para ele. Nath, mas então como que eu faço para oferecer uma coisa diferente para ele? Primeiro lugar, para o meu cliente, né? Primeiro lugar, elimine as coisas negativas. Por mais que você tente oferecer uma experiência positiva para o seu cliente e que você até consiga oferecer uma experiência positiva para o seu cliente, dificilmente você vai conseguir surpreendê-lo se você não eliminar as coisas negativas. Ou seja, você dá um mimo para o seu cliente, um presentinho para o seu cliente, você oferece uma água aromatizada para o seu cliente, você faz um brigadeiro. Até em uma das lives uma vez eu falei, as pessoas tinham dúvidas do que fazer, né, para proporcionar uma experiência, e eu falei, gente, eu não sei se tinha alguém aqui que estava comigo, eu falei, gente, tem alguém aqui que não sabe fazer um brigadeiro? Ai, Nath, eu não sei o que fazer de experiência para o meu cliente. Você consegue fazer um brigadeiro, não consegue? Então faz um brigadeiro, coloca numa panelinha bonitinha, numa cumbuquinha bonitinha, oferece um brigadeiro de colher para o seu cliente ou um brigadeiro enroladinho para o seu cliente. Isso é uma experiência.
É alguma coisa que você está fazendo diferente do seu concorrente, que vai proporcionar para o seu cliente uma experiência positiva. Serve um brigadeiro com um café para ele. Faça qualquer coisa, você tem que criar, você tem que ter ideias, você tem que fazer, mas ela pode ser simples. A coisa que você vai fazer para proporcionar uma experiência positiva para o seu cliente pode ser simples. Não estou falando que tem que ser uma coisa de outro mundo, fantástica. Você vai dando passos, você vai subindo os degrauzinhos e vai oferecendo cada vez mais uma experiência positiva. A experiência positiva está na música que você vai colocar para atender o seu cliente. Todo mundo coloca uma música no salão, né? E às vezes coloca uma música simplesmente assim, olha, chega no salão e liga o som do salão sem sequer saber em que música que vai tocar, em que sintonia, se tá passando propaganda, se tá passando música mesmo. Hoje, com tantos aplicativos de música gratuita, é inadmissível ligar um som em qualquer rádio para tocar qualquer música dentro do seu salão. Por quê? Porque isso faz parte de uma experiência sensorial. A gente precisa muito estar ligado em todas as experiências sensoriais que a gente oferece para o nosso cliente. O que é isso, Nath? É o cheiro daquele lugar, o que a cliente vê, o visual, se é organizado, se é bonito, se está limpo. Isso tudo vai fazer diferença. O que a cliente escuta. Então, a música que você coloca, ela tem que fazer sentido para você. E ela tem que fazer sentido para o tipo de cliente que você atende. Então, vamos dar um exemplo. Você vai numa barbearia, um ambiente completamente masculino. Vocês concordam que a música precisa ser para aquela pessoa? Para aquele perfil de pessoa? Para o homem? Se for uma barbearia para homens mais velhos, é um estilo de música. Se for uma barbearia para homens mais jovens, é outro estilo de música. Se você atende clientes mulheres que são mais senhoras, você vai colocar o estilo de música que agrade aquele perfil de pessoas. E nem sempre, gente, olha só. Opa, para mim aqui deu uma travadinha. Não é o perfil de música que te agrada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu sou super eclética, adoro vários tipos de música, adoro sertanejo, adoro vários tipos de música eu gosto, muito. Assim, sou muito eclética, eu adoro música. Porém, dentro do meu salão, nunca tocou uma música sertaneja. Por que que não? Porque o estilo do meu trabalho, o estilo da minha cliente não comporta. Elas podem até gostar, mas naquele momento não comporta. Por quê? Porque eu prezo pelo atendimento. Eu prezo pelo bem-estar da cliente naquele momento. Então a música ela não pode ter uma interferência naquele momento. Então, o que eu imagino como música para o meu perfil de atendimento? Imagino uma música mais calma, mais tranquila, com um som mais baixo, com letras mais suaves. Então, normalmente, eu coloco uma coisa mais um MPB, uma bossa nova, um pop desse levinho que agora tem tocado muito. Então, normalmente, eu foco a música dentro do meu atendimento nesse perfil, nessa linha. E todas as clientes falam disso, tá? Elas falam da música. Parece que eu estou com um sinal fraco. Mas ok, vou continuar. Então vamos lá. O objetivo nosso é fazer com que cabeleireiros tenham uma agenda cheia, sem precisar sempre de novos clientes, fidelizando mais de 80% das suas clientes, através de um atendimento de alto nível. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, o foco dessa live e desse conteúdo que eu ofereço aqui são para cabeleireiros e profissionais da área da beleza. Então, se você é um cabeleireiro, se você é profissional da área da beleza,
está no lugar certo. E aí serve para todos os profissionais, porque sempre a gente tem que melhorar. Ainda que a gente já seja um profissional de alto nível, que você se considere um profissional de alto nível, tem como você melhorar, tem como você ampliar sua carteira de clientes, tem como você fidelizar mais clientes, e é sobre isso que a gente vai falar. Por que eu sempre falo? Em primeiro lugar, ter carteira de clientes, né? Não é uma coisa tão simples, e ter agenda cheia é um processo que leva um tempo. Tem pessoas que estão começando, e esse conteúdo ele é para todo mundo, ele é para quem está fazendo um curso, para quem está aspirando à profissão, ou seja, está imaginando entrar para a profissão e ainda não tem ideia do que vai fazer, do que pode esperar disso tudo, e para pessoas experientes também, porque as pessoas experientes precisam inovar. A gente está num momento de muita inovação. Para quem inclusive está começando na área, é muito interessante porque já vai começar de uma maneira diferente. É mais ou menos como um bebê que hoje nasce e já está super antenado, super alinhado com as redes sociais, né? Hoje um profissional que está começando, ele já começa com uma maneira e de uma pegada muito diferente. Então é muito legal para quem está começando ter esse olhar para o atendimento, ter esse olhar para a fidelização de clientes, saber o que mudou nesse cenário da nossa carreira para que já saia na frente de outros profissionais, né? Por que eu falo assim, olha, que eu ensino profissionais cabeleireiros a terem uma agenda cheia sem precisar sempre de novos clientes? Porque isso é uma grande questão dentro dos salões. Normalmente, os profissionais, eles querem ter sempre novos clientes. Eles estão em busca de ter novos clientes, sempre, toda hora. Por que isso acontece? Eu já fiz muitas pesquisas com relação a isso e vejo que o problema maior dos profissionais quererem sempre novas clientes é porque eles não conseguem fidelizar as clientes que passam por eles. E aí eles não conseguem formar uma carteira de clientes ao ponto dessa carteira de clientes encher a agenda, entende? Porque quando você é um profissional que tem uma carteira de clientes ampla, tem uma carteira de clientes grande, você consegue encher a sua agenda sem você precisar sempre de novas pessoas, sem você precisar sempre de novos clientes. Então é um trabalho muito mais de manter as pessoas que você atende como primeira vez e já tem como cliente, do que você de captação, assim, do que você sempre buscar novos clientes. Por que eu falo isso, gente? Porque, em primeiro lugar, sempre essa busca de novos clientes sempre e conquistar uma nova cliente sempre é uma busca mais cara do que manter a sua cliente, do que manter aquilo que você tem. Por quê? Primeiro porque existe muita concorrência, então você tem que ser muito diferenciado para que você atraia pessoas novas. Então, hoje em dia, quem que atrai cliente novo? Como que a gente atrai um cliente novo, por exemplo? A gente atrai cliente novo através das redes sociais, é uma das formas, né, de atrair clientes novos. Você atrai clientes através da indicação também, e outras maneiras. Mas vejam só, se não for através da indicação, você precisa fazer um trabalho para atrair clientes novos. Então, manter a cliente que você tem é muito importante e é muito fundamental. Agora, o que acontece é que o profissional está super preocupado, o cabeleireiro está super preocupado em atrair uma nova cliente, e quando essa nova cliente está marcada na sua agenda e vem para o seu salão fazer algum serviço, esse profissional simplesmente não encanta essa cliente. Esse profissional atende aquela cliente simplesmente como mais uma, não prestando atenção em vários detalhes com relação a horários, com relação a tempo de serviço, com relação a diagnóstico, não faz um diagnóstico preciso, não faz um diagnóstico da maneira como deveria fazer, não, simplesmente às vezes não dá nem um oi para aquela cliente, ou atende aquela cliente de primeira vez melhor, porque é a primeira vez dela, mas não dá sequência naquilo.
ou até atende aquela cliente de primeira vez super bem e a outra cliente que está ali sentada na sua cadeira, que vem com você há 10 anos, presencia aquela cena e fica pensando, poxa, esse profissional não atende como ele está atendendo essa, o que será que eu tenho de problema? E aí essa pessoa você acaba às vezes não perdendo aquela cliente de primeira vez, mas perde uma cliente que já está ali com você há anos, mas que sente diferença no atendimento que você dava antes e que agora você não tem dado mais. Então, existem várias questões que a gente precisa ficar de olho e antenado quando a gente fala em atendimento dentro do salão. O que acontece muito é que o profissional cabeleireiro, ele está muito focado na técnica. Então, a gente quer aprender mais sobre mecha, a gente quer aprender mais sobre corte, a gente quer aprender mais sobre colorimetria e está certo, ok? Isso faz parte de um treinamento contínuo. Na nossa área as coisas não param, elas não mudam, então a gente precisa continuamente estar em treinamento. Porém, as pessoas esquecem que existe um outro lado, que 50% do seu trabalho vai ser a técnica que você tem, 50% do seu trabalho vai ser como você executa essa técnica no seu cliente, como que você presta esse serviço para o seu cliente. Nós somos prestadores de serviço, a gente precisa desmistificar um pouco e tirar um pouco da nossa cabeça essa ideia de que nós somos artistas e que nós não temos que pensar no atendimento, que nós não temos que ser empresários da nossa própria carreira. Nós somos artistas, de fato, nós trabalhamos com arte, com beleza, com as mãos, né? Com um trabalho extremamente artesanal. Porém, cada dia que passa, a gente precisa mais e mais tornar-se donos da nossa própria carreira, tornar-se donos do nosso próprio negócio, ainda que você não tenha um negócio físico, ou seja, que você não tenha um salão. Só o fato de você trabalhar num salão, por exemplo, já faz com que você tenha o seu próprio negócio, porque hoje dentro de um salão, a composição de uma empresa dentro de um salão é que existem vários cabeleireiros e cada um é dono do seu próprio negócio. Essa é a ideia. Então, para concluir essa abertura, eu sou Natália Lima, cabeleireira, assim como vocês, e educadora comportamental. Então, o foco de todo o meu conteúdo gira em torno da fidelização de cliente, gira em torno da gente modificar a maneira como a gente atende para que a gente consiga captar o maior número de clientes para nossa agenda e aí sim ser um profissional agenda cheia, sem precisar sempre de novos clientes, fazendo o quê? Fidelizando mais de 80% das suas clientes através de um atendimento de alto nível. É sobre isso que a gente tem falado em todas essas lives, ok? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu adoro falar, que é experiência. Hoje é uma palavra muito falada, né? A palavra experiência é uma palavra tida como um auge, porque a gente já vivenciou, a gente na verdade já vivenciou isso, né, há um tempo atrás, mas cada dia que passa, as experiências elas têm se tornado mais especiais para o cliente, elas têm se tornado mais únicas. E isso tudo que a gente precisa entender e tirar um pouco, simplificar um pouco esse termo, né? Porque parece que é uma coisa muito difícil, parece que é uma coisa que não vai dar para fazer, que não vai dar para executar. Então é importante a gente entender o que é a experiência, como é que eu consigo trazer experiência para dentro do meu salão ou simplesmente para dentro da minha cadeira com as minhas clientes. Como que eu faço para oferecer uma experiência e o que é isso para minha cliente, aos olhos da minha cliente, o que é isso? O que ela pode sentir através de uma experiência? Então, sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai falar hoje sobre as experiências positivas que a gente precisa causar e fazer a pessoa sentir, fazer a nossa cliente sentir.
Quando a gente pensa em... Quando a gente está no cenário do salão, então se imaginem no cenário do salão. Existem várias armadilhas que acontecem dentro do salão e que podem fazer com que você ofereça uma experiência negativa para sua cliente. Sobre as experiências negativas nós falaremos amanhã. Gente, deixa eu fazer um alerta para vocês. Nós teremos no dia 8, 9 e 11 de setembro a Semana da Fidelização. O que eu vou fazer na Semana da Fidelização? Eu vou contar como eu fidelizei mais de 80% das minhas clientes, como eu comecei, como eu captei clientes no meu início, o que eu fazia para que eu conseguisse clientes no início da minha carreira. E é uma coisa que vocês vão ver que dá para fazer muito até hoje e é super simples de realizar. Só que para vocês participarem da Semana da Fidelização, vocês precisam se inscrever, é gratuita, tá? Esse conteúdo da Semana da Fidelização não vai ser aqui no Instagram, é um conteúdo fechado, vocês vão receber, só vai receber quem garantiu a sua vaga e as vagas são limitadas. Como é que eu faço a minha inscrição, Nath? Aí no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem um link que você clica, Semana da Fidelização, e você se inscreve, é super simples. Essas lives que a gente tem feito é um aquecimento para a Semana da Fidelização. Como eu não consigo falar sobre tudo que tem, sobre tudo que eu poderia falar na Semana da Fidelização, né? Porque são só 3 aulas, dia 8, dia 9 e dia 11. Então eu estou fazendo um aquecimento para a Semana da Fidelização com vários conceitos aqui de coisas que vocês podem praticar e colocar no dia a dia do salão e no dia a dia do seu atendimento, mas na Semana da Fidelização, aí sim eu vou contar tudo que eu fiz, tá bom? Tudo que eu fiz e que eu faço para conquistar novas clientes, para fidelizar o maior número de clientes que eu posso, e é por isso que eu tenho esse resultado, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. O salão, ele tem uma série de possibilidades de oferecer uma experiência negativa para o nosso cliente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, atraso. Atraso é uma coisa comum dentro do salão, né? Tem muitos profissionais, infelizmente, que atrasam para atender cliente ou deixam o cliente esperando, por exemplo. Então, por exemplo, tá atrasado, fez uma mecha, coloca o cliente no lavatório e precisa atender outro cliente, então vai lá, pega esse outro cliente e deixa aquele cliente no lavatório muito tempo. E isso são experiências negativas que podem acontecer dentro do salão, como outras inúmeras, que nós não vamos falar hoje, nós vamos falar amanhã. Então, para vocês entenderem o que é uma experiência positiva, eu deixar o meu cliente feliz, satisfeito e surpreso com alguma coisa positivamente. Então, não adianta eu fazer somente o básico, eu preciso fazer algo que surpreenda o meu cliente positivamente. Então, eu vou dar exemplos simples, por exemplo, de coisas que eu já fiz para surpreender o meu cliente positivamente. Por exemplo, teve uma vez, um Natal, eu sempre dou presente para o meu cliente. E a gente fez um CD, na época, né, era um CD, hoje talvez não fosse tão atual, mas a gente fez um CD e nós gravamos músicas natalinas. O que eu pensei? Imaginei assim, poxa, eu quero dar alguma coisa de Natal para minha cliente que ela use e que seja uma experiência para ela, que toda vez que ela que veja ou pegue ou sinta ou escute aquilo, ela lembre de mim, ou lembre do salão, ou lembre que aquilo foi importante. E eu gosto muito de Natal, não sei vocês, mas eu gosto muito de Natal. E eu sempre sentia falta de música natalina. Chegava no Natal, eu não tinha preparado alguma coisa para ter na minha noite de Natal. E aí eu dei um CD para essas clientes que nós gravamos, mandamos gravar com as músicas que nós escolhemos, que eram todas músicas natalinas. E esse CD era personalizado com o nome do salão e uma carta personalizada no nome da cliente. Então, por exemplo, vamos supor Bruna. Eu escrevi a carta para a Bruna, agradecendo por aquele ano que ela tinha ficado com a gente, que ela tinha estado no salão com a gente, e assim por diante. Isso é uma experiência positiva. Então a cliente ela se sentiu cuidada, ela se sentiu feliz,
com uma coisa que eu pude fazer em série. Então, quando eu falo em série, é em quantidade, para que eu pudesse dar para todas as minhas clientes. Porém, a carta era exclusiva. A cartinha era para cada cliente. Nossa, Nath, mas dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso, gente. É uma coisa muito simples. Quanto que você gasta para escrever uma carta para sua cliente de agradecimento de final de ano? Você não gasta quase nada. Quanto é que você gasta, por exemplo, para escrever uma carta para sua cliente, que é uma coisa e olha como é atual, tá? Eu tô falando carta, parece que é uma coisa do outro mundo. Olha como é atual. Vocês devem seguir algumas blogueiras e algumas influenciadoras digitais. E aí vocês estão percebendo que todos os presentes que elas estão recebendo vêm com uma carta personalizada, certo? Isso tem acontecido muito. Esse retorno das coisas que aconteciam antigamente, esse retorno das coisas que estão voltando para trazer um sensorial, para trazer uma coisa, um significado novo para sua cliente, um significado para sua cliente não, para a pessoa, né? Um significado novo, um sentido novo para aquilo. Então, olhem como é importantíssimo a gente estar antenado no que está acontecendo, entender sobre o mercado do atendimento, entender sobre o mercado de luxo, que eu já vou falar para vocês, para que a gente fidelize a nossa cliente. O que a nossa cliente busca quando ela vai no salão no quesito experiência? Ela não busca um corte de cabelo, sempre falo isso pra vocês. Ela não busca um corte, ela não quer cortar o cabelo. O que ela quer? Ela quer olhar pro espelho e ver que ela mudou de visual. E ver que ela está parecida agora com aquela foto que ela tinha de inspiração. Então, ela não quer o serviço em si, ela quer o resultado daquele serviço, do que aquele serviço proporciona. Porém, aquele resultado ele precisa vir junto com uma experiência positiva, para que aí sim a gente saia dessa zona de conforto ou dessa linha de que todo mundo tá. O meu objetivo aqui com vocês, e é o que eu faço, é o que eu aplico para as minhas clientes, não é fazer de vocês profissionais simplesmente comuns, iguais aos outros. É fazer de vocês profissionais que tenham um diferencial, que consigam enxergar em vocês um potencial para fazer algo novo para suas clientes, certo? Pessoal, podem me mandando mensagem que eu vou respondendo, tá bom? Ao longo da live eu dou umas paradinhas aqui só para não perder a linha de raciocínio, que eu não respondo imediatamente. Deixa eu ver aqui o que a Carolina falou. Temos como saber quem é cliente fiel? Como medimos essa frequência? Com certeza, Carolina, tem como a gente saber. Como que a gente vai saber quem é uma cliente fiel e como que a gente mede essa frequência? Em primeiro lugar, eu não sei se você já me acompanha, mas uma das coisas que eu sempre falo tenha a sua lista de clientes, independente se essa cliente veio uma vez com você, se essa cliente vem 10 vezes com você. Então, como é que você faz essa lista? Eu não tô com essa lista aqui na mão agora, mas você vai fazer simplesmente uma lista com todos os nomes de clientes que você atende. Então, se hoje você atendeu 2 clientes, você coloca naquela lista. Amanhã mais 3 clientes, você vai colocando nessa lista, ok? E aí você vai montar uma lista de carteira de clientes. Você só vai conseguir medir essa fidelidade da sua cliente e a frequência da sua cliente quando você tiver alguns dados, quando você tiver um certo tempo, que seja um mês. Um mês, lógico, é menos dados do que 6 meses, do que um ano, ok? Então, por exemplo, eu tenho o meu histórico de clientes desde quando eu comecei, porque eu tenho plataforma digital. Porém, a minha lista de clientes mesmo, ela é uma lista que eu possa pegar, então eu não faço ela no computador, eu faço ela no computador, mas aí eu imprimo, eu prefiro, e aí eu fico com ela na mão, porque daí eu consigo visualizar, eu consigo escrever, e a cada 6 meses eu refaço essa lista. Então, como é que você vai fazer? Fez uma lista de clientes, então hoje, quantas clientes que você tem? Eu tenho 0, então tá bom, vamos começar a partir do 0. Eu já tenho algumas clientes, sim, eu vou colocar aqui na lista.
Ah, eu não lembro de clientes que eu atendi que não voltaram mais. Não tem problema. A partir de agora você anota. Porque é a única forma que você vai ter de medir se a sua cliente vai voltar ou não. Então, como é que você vai fazer essa lista? Você fez a lista de nomes, você pode colocar nome e contato dessa pessoa. Nas próximas colunas dessa lista, é como se fosse uma planilha. Nas próximas colunas, você vai colocar os serviços que você executa. Então, por exemplo, você é uma cabeleireira, então você executa corte, mechas, retoque de raiz, progressiva. Você vai colocar as coisas que você faz. Ah, eu faço também design de sobrancelha, eu faço unha. Você coloca todos os serviços que você faz, ok? Aí você vai ticar, fazer um X nos serviços que aquela pessoa fez com você. E você coloca a data. E aí você já sabe a frequência, por exemplo, a frequência que cada cliente faz cada coisa, você vai anotar. Então, como que eu faço? Por exemplo, no Campinho Mechas. Gente, isso tudo eu tô tentando explicar pra vocês, mas no Transformando Cabeleireiros, que é o meu curso, não está aberta vagas, mas a gente vai abrir em breve, tá? Então, pra quem quiser saber mais informações, até pode me mandar um direct. Não está aberta vagas ainda. Mas no meu curso tem isso detalhado, como vocês fazem isso detalhadamente, ok? Mas eu vou tentar aqui dar um resumão de como fazer isso para ajudar vocês. Então, o que você vai fazer? Coloquei lá, aquela cliente que veio comigo faz retoque de raiz. E eu vou investigar com essa cliente. Qual foi a última vez que você fez retoque? A cada quanto tempo você faz retoque de raiz? Ah, eu faço a cada 35 dias. Vai ter gente que vai te responder, eu faço a cada 15 dias. Então, você coloca lá, 15 dias, 35 dias, 20 dias. Ah, a pessoa veio fazer mecha? Você pergunta para essa cliente, a cada quanto tempo você tem o hábito de fazer suas mechas? Ah, eu tenho o hábito de fazer minhas mechas a cada 6 meses. Você vai anotar lá, 6 meses. Lembrando, tudo são dados. Se você não tem dados, você não consegue medir nada. Tudo que você vai medir, você precisa ter dados na mão, certo? E aí, feita essa lista, você consegue saber a fidelidade dessa cliente e o retorno dessa cliente. Você vai começar a observar o retorno dela através do tempo, daquele prazo. E eu também ensino para vocês, com mais detalhes no Transformando Cabeleireiros, como é que você dá um feedback para essa cliente e acompanha esse retorno. Você precisa ligar para essa cliente, você precisa mandar uma mensagem, que seja, não precisa ligar, né? Mandar uma mensagem para essa cliente para você cobrar esse retorno dela, para você entender se ela vai voltar ou não. Gente, já aconteceu comigo de, por exemplo, a cliente de muitos anos comigo falar assim, Nath, eu senti a falta daquela cliente, eu olhar na minha planilha, falar, passou da hora dessa cliente, não era para ela não vir, e aí eu ligo para ela. O que aconteceu? E normalmente quando acontece isso com uma cliente mais fiel, ou seja, uma cliente que já vem há muito tempo, eu faço isso pessoalmente, eu nem passo isso para as minhas assistentes. Gente, eu tenho hoje assistente, obviamente, porque eu atendo bastante gente. Quando eu comecei, eu também não tinha e eu fazia tudo sozinha, ok? Então dá pra gente fazer tudo sozinha, é proporcional ao tanto de cliente que você tem, certo? Então aí eu ligo, nesse caso eu tenho uma cliente fiel, super fiel, a cliente simplesmente não veio no prazo que era para ela vir, que eu estou acostumada a recebê-la, aí eu ligo pessoalmente ou mando uma mensagem minha mesmo pessoalmente. E aí já aconteceu comigo, por exemplo, de cliente falar assim pra mim, Nath, tô passando por um problema financeiro super sério, por isso que eu não fui. Normalmente eu ofereço para essa cliente, né, que ela venha, que depois a gente acerta e tal. Normalmente a cliente não quer isso, porque é ruim para ela também. Mas eu me coloco à disposição e falo que tô disponível e tal. Isso pode ter duas questões que a gente tem que observar. Pode ser uma desculpa e pode ser um fato real. Então, a cada 3 meses eu ligo para essa cliente de novo. Eu não simplesmente deixo essa cliente passar ou deixo essa cliente se perder. E olhem que
Na maioria das vezes, o caso é real, ok? Então, às vezes a gente perde temporariamente uma cliente por alguma questão. Então, a cliente passou por algum problema financeiro ou passou por algum problema de saúde. Então, se a gente tem essa lista e a gente acompanha as nossas clientes, a experiência dela com a gente vai ser sempre positiva, porque a gente sabe quem são as nossas clientes, ok? Bom, espero ter ajudado aí, explicado bem a pergunta que você me fez. Eu não, Carol, né? Deixa eu ver aqui. Carolina. Bom, continuando então aqui falar sobre experiência. É uma coisa que a gente tem ouvido em vários lugares hoje, tudo é experiência, né? Uma loja quer compartilhar uma experiência com o seu cliente. O que é oferecer uma experiência? É você oferecer, por exemplo, numa loja de roupas, é você entrar numa loja de roupas, não sei se vocês já viram isso, mas ter lá um painel digital dentro do provador e você pede as roupas para essa pessoa. Ou, vamos deixar mais simples a situação, é você simplesmente receber uma roupa, numa embalagem linda com cheirinho, por exemplo. Isso é uma super experiência. Simples, mas é uma experiência. Eu mesma comprei uma roupinha de bebê agora, recentemente, e essa roupinha veio com uma carta para mim, personalizada, com o nome do bebê e com o perfume daquela loja, que é um perfume super neutro para bebês, inclusive. É uma super experiência. Comparado com uma outra loja que eu comprei, que veio simplesmente dobrada, né? Sem carta, sem cheirinho, sem cuidado, sem embrulho. Então, existem diferenças. E aí o cliente paga mais pela experiência. Ele vai pagar mais, ele vai valorizar mais o seu trabalho, até no quesito financeiro, quando você oferece uma coisa diferente para ele. Nath, mas então como que eu faço para oferecer uma coisa diferente para ele? Primeiro lugar, para o meu cliente, né? Primeiro lugar, elimine as coisas negativas. Por mais que você tente oferecer uma experiência positiva para o seu cliente e que você até consiga oferecer uma experiência positiva para o seu cliente, dificilmente você vai conseguir surpreendê-lo se você não eliminar as coisas negativas. Ou seja, você dá um mimo para o seu cliente, um presentinho para o seu cliente, você oferece uma água aromatizada para o seu cliente, você faz um brigadeiro. Até em uma das lives uma vez eu falei, as pessoas tinham dúvidas do que fazer, né, para proporcionar uma experiência, e eu falei, gente, eu não sei se tinha alguém aqui que estava comigo, eu falei, gente, tem alguém aqui que não sabe fazer um brigadeiro? Ai, Nath, eu não sei o que fazer de experiência para o meu cliente. Você consegue fazer um brigadeiro, não consegue? Então faz um brigadeiro, coloca numa panelinha bonitinha, numa cumbuquinha bonitinha, oferece um brigadeiro de colher para o seu cliente ou um brigadeiro enroladinho para o seu cliente. Isso é uma experiência. É alguma coisa que você está fazendo diferente do seu concorrente, que vai proporcionar para o seu cliente uma experiência positiva. Serve um brigadeiro com um café para ele. Faça qualquer coisa, você tem que criar, você tem que ter ideias, você tem que fazer, mas ela pode ser simples. A coisa que você vai fazer para proporcionar uma experiência positiva para o seu cliente pode ser simples. Não estou falando que tem que ser uma coisa de outro mundo, fantástica. Você vai dando passos, você vai subindo os degrauzinhos e vai oferecendo cada vez mais uma experiência positiva. A experiência positiva está na música que você vai colocar para atender o seu cliente. Todo mundo coloca uma música no salão, né? E às vezes coloca uma música simplesmente assim, olha, chega no salão e liga o som do salão sem sequer saber em que música que vai tocar, em que sintonia, se tá passando propaganda, se tá passando música mesmo. Hoje, com tantos aplicativos de música gratuita, é inadmissível ligar um som em qualquer rádio para tocar qualquer música dentro do seu salão. Por quê? Porque isso faz parte de uma experiência sensorial. A gente precisa muito estar ligado em todas as experiências sensoriais que a gente oferece para o nosso cliente. O que é isso, Nath?
É o cheiro daquele lugar, o que a cliente vê, o visual, se é organizado, se é bonito, se tá limpo, isso tudo vai fazer diferença. O que a cliente escuta, então a música que você coloca, ela tem que fazer sentido para você. E ela tem que fazer sentido para o tipo de cliente que você atende. Então, vamos dar um exemplo. Você vai numa barbearia, um ambiente completamente masculino. Vocês concordam que a música precisa ser para aquela pessoa? Para aquele perfil de pessoa? Para o homem? Se for uma barbearia para homens mais velhos, é um estilo de música. Se for uma barbearia para homens mais jovens, é outro estilo de música. Se você atende clientes mulheres que são mais senhoras, você vai colocar o estilo de música que agrade aquele perfil de pessoas. E nem sempre, gente, olha só. Opa, para mim aqui deu uma travadinha. Não é o perfil de música que te agrada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu sou super eclética, adoro vários tipos de música, adoro sertanejo, adoro vários tipos de música eu gosto, muito. Assim, sou muito eclética, eu adoro música. Só porém, dentro do meu salão, nunca tocou uma música sertaneja. Por que que não? Porque o estilo do meu trabalho, o estilo da minha cliente não comporta. Elas podem até gostar, mas naquele momento não comporta. Por quê? Porque eu prezo pelo atendimento. Eu prezo pelo bem-estar da cliente naquele momento. Então a música ela não pode ter uma interferência naquele momento. Então o que eu imagino como música para o meu perfil de atendimento? Imagino uma música mais calma, mais tranquila, com um som mais baixo, com letras mais suaves. Então normalmente eu coloco uma coisa mais um MPB, uma bossa nova, um pop desse levinho que agora tem tocado muito. Então normalmente eu foco a música dentro do meu atendimento nesse perfil, nessa linha. E todas as clientes falam disso, tá? Elas falam da música, elas falam sobre a tranquilidade, a calma que elas sentem naquele ambiente. Claro, elas sentem aquela calma, é mais ou menos como quando você vai num spa. Você imagina se chegasse num spa e não tivesse uma música de spa. Certamente vocês ficariam incomodadas. Por quê? Porque quando a gente vai buscar um spa, quando a gente vai buscar uma massagem, a gente quer que aquele ambiente esteja completamente adequado para aquilo. Então, vamos lá num spa? A gente precisa que o spa esteja com iluminação mais baixa. Então, não dá para ser uma iluminação super clara como é no salão. Tem que ter uma música ambiente e de tranquilidade. Então normalmente as músicas de spa elas remetem a sons da natureza, de água, né, de elementos mais naturais. Aquele ambiente precisa estar numa temperatura que seja agradável. Então, por exemplo, enquanto o salão precisa estar numa temperatura agradável, porque no calor é muito quente e tal, e normalmente ele tem que estar um pouquinho mais frio, um spa, por exemplo, na maioria das vezes precisa estar um pouco mais quente, mais aconchegante, certo? A luz de um spa, por exemplo, não pode ser branca, ela precisa ser amarela. Por quê? Porque a luz branca, ela não dá o mesmo aconchego da luz amarela. Então, olha quantos detalhes que a gente precisa pensar quando a gente se propõe a fazer um atendimento, seja ele qual for. Então, a gente está, infelizmente, dentro do salão, a gente está um pouco atrasado com relação a isso. A gente não está se dando conta do quão importante é a gente se ligar em todos esses detalhes com relação ao atendimento e com relação ao preparo que a gente tem que fazer para atender o nosso cliente. E por isso tem pessoas que estão, sim, ligadas nisso e saem na frente, obviamente. Então, um exemplo atual, assim, da pandemia, das questões ligadas à segurança, já existem muitos salões que estão preparadíssimos.
que estão com o tapete sanilizante, o totem de álcool gel, oferecem até mimozinho para cliente, um mini álcool de presente para cliente. Os profissionais estão usando luva, estão usando máscara e aquela máscara acrílica. Enfim, são vários detalhes. Você está fazendo tudo isso? Está fazendo todas as medidas de segurança possíveis? Porque hoje, medida de segurança vai ser, de certa forma, proporcionar uma experiência positiva para o seu cliente. Então, olha como no detalhe a gente consegue fazer coisas que vão proporcionar essa experiência positiva que a gente tem falado para os clientes. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Por gentileza, para o público masculino, que mimo posso oferecer? Deixa eu pensar aqui, Silvia. Que mimo a gente pode oferecer para um público masculino? Eu vou te falar coisas que eu já ofereci para os meus clientes, tá? Uma vez a gente deu uma como chama aquilo? Uma taça de cerveja da Baden. E foi muito legal, porque eles adoraram, assim, apesar de ser a gente acabou comprando uma taça de edição limitada, que não custava caro. Eu imagino que a gente deve ter pago, sei lá, uns R$25. Eu não sei o volume que você precisa, tá? Mas eu tô falando de uma coisa assim, que a gente já deu. E foi super legal, eles sentiram assim como um presente mesmo. Coisas que são um pouco mais baratas que você pode fazer, alguma coisa relacionada a chaveiro, por exemplo. Pode ser até um mimo personalizado, por exemplo, um chaveiro com letra do nome daquele cliente, com a plaquinha do salão, né, do seu trabalho, ou do seu nome, enfim. Não precisa de repente ser personalizado com o nome da pessoa, com a letra da pessoa, mas é bem legal se você conseguir personalizar de alguma maneira esse mimo. Que mais? Nesse momento o álcool gel é uma coisa para todos, né? Então o mini álcool gel é uma possibilidade, até porque homens não têm muito esse hábito e tal. Então ter mini é uma coisa legal também. Vou pensar em mais ideias para te dar, tá bom? Realmente é muito bom, eles gostam e elas gostam. A música, né? É muito importante música, gente. Música fala com a pessoa, assim. Nesse momento, inclusive pós-pandemia, eu acho muito legal a gente trazer uma coisa mais nostálgica, assim, para os clientes. Por exemplo, algumas coisas que remetam mais a uma música do passado, dependendo do cliente que você atende, do perfil e da idade. Trazer algumas músicas mais do passado tira um pouco desse momento presente que a gente está vivendo, sabe? E remetem a experiências antigas, coisas que eles vivenciaram antes e que foram mais prazerosas do que esse momento. É uma coisa que é importante da gente pensar também, ok? Deixa eu ver aqui, a Carolina me falou alguma coisa. Máscara descartável é o mínimo nesse momento. Assim o cliente não sai com a dele molhada. Perfeito, Carolina, com certeza. Porque o que acontece? Molhada, manchada, se for de coloração, né? Se for mulher. Sem dúvida nenhuma, a máscara descartável é mínima. Inclusive, gente, olha que interessante. O meu conteúdo antes da pandemia, né? Eu faço esses vídeos desde julho do ano passado, então tem um ano aproximadamente. E desde julho do ano passado, quando eu comecei a fazer, eu sempre falei sobre luvas descartáveis, porque pra mim assim, era um absurdo os profissionais não usarem uma luva descartável. Porque o que eu via muito acontecer, né, em estudos de caso que eu sempre faço, é o seguinte: o profissional usar uma luva, normalmente comprar preta para não manchar, para não sujar, e daí lava aquela luva, deixa ali secando, daqui a pouco vai lá e põe aquela luva de novo para atender um outro cliente. E eu sempre falei sobre isso antes da pandemia. Sempre falei que aquilo era anti-higiênico, que não dá pra gente usar uma luva e repetir uma luva no cliente. E agora, com a pandemia, a gente sente e vê uma obrigatoriedade
da gente seguir alguns protocolos de higiene de saúde que antes não eram tão observados e agora são pré-requisitos, são obrigatórios. Eu acho, de certa forma, triste. Eu acho ruim a gente ter que ter uma obrigatoriedade para que a gente siga algum protocolo legal, né? Como esse, por exemplo, do uso das luvas descartáveis. Porém, já que, né, aconteceu isso tudo, vamos usar ao nosso favor esse tipo de coisa. E mais do que usar, mostrar para o cliente que a gente usa. Gente, não basta fazer as coisas, ok? Vocês precisam mostrar para o cliente. No final das contas, é o cliente que dá o dinheiro pra gente. É o cliente que coloca o dinheiro no nosso bolso. É o cliente que vai trazer o nosso recurso. Então, o que a gente tem que fazer? Não basta simplesmente a gente criar um protocolo de atendimento que, eu vou usar a luva descartável, eu vou entregar uma máscara descartável para o meu cliente, eu vou colocar a capa descartável, eu vou me vestir, colocar a máscara e colocar a máscara acrílica. Isso eu tô falando de um dos protocolos, que é só o de segurança, tá? Vou fazer tudo isso, mas eu não mostrar para o meu cliente. Então, por exemplo, coisas que eu tenho feito agora para vocês entenderem, que proporcionam sim experiências positivas. Cada cliente, eu sempre fiz isso, sempre preparei, tá? Mas agora eu coloco mais os protocolos de segurança mais visíveis. Por exemplo, a gente percebeu que uma cliente levantava da cadeira, a gente ia lá e aplicava o álcool, né? Pra deixar aquela cadeira limpa para aquela próxima cliente que sentaria ali. Eu comecei a perceber que a cliente que ia sentar, a próxima, ela ficava mais segura se eu aplicasse o álcool na frente dela. Então eu aplico assim que a outra sai, para caso alguém sente ali não tenha problema. Porém, antes da próxima cliente sentar, eu aplico novamente na frente da cliente. Deixa eu aplicar aqui para você o álcool antes de você sentar. E aí eu aplico. Se a gente acabou de aplicar e não vai dar tempo, né? A gente aplicou tal e eu tenho realmente uma cliente na sequência, aí eu falo para essa cliente, essa cadeira já foi higienizada para você, ok? Mas eu vou dar mais uma dica que eu não fiz ainda e que eu acho que vale a pena fazer. E eu já até tá na minha lista para eu fazer de coisas. A gente pode criar plaquinhas, então você manda imprimir e depois só plastifica. Essa cadeira já está higienizada para você, para sua segurança, alguma coisa relacionada a isso, uma frase relacionada a isso. Já limpamos essa cadeira com muito carinho, alguma coisa assim. E aí você terminou de aplicar esse álcool, você coloca aquela plaquinha em cima daquela cadeira. Ou seja, a pessoa que for sentar naquela cadeira, ela sabe que ali já foi limpo. Então isso é uma das coisas que eu coloquei aqui na minha lista para fazer, que pode ser uma coisa atual e fácil. Só que, por que eu tô falando isso? Porque muito mais do que fazer, a gente precisa mostrar para nossa cliente que a gente faz. A gente precisa mostrar para nossa cliente que a gente é bom. Eu sempre disse isso dentro do meu salão, nas reuniões que eu sempre fiz dentro do meu salão. Gente, não dá pra gente simplesmente só fazer um curso. A gente precisa fazer um curso e falar para nossa cliente que a gente fez aquele curso, é isso que ela quer. Ela não quer simplesmente saber que você fez, ou ficar no subentendido, no óbvio, né? Ela precisa ver que você fez. Então você precisa postar, você precisa mostrar para ela, você precisa, enfim, demonstrar para sua cliente que você está fazendo aquilo. Então, nesse caso da cadeira higienizada, é o que eu estou dizendo. Então, eu estou sentindo um pouco dessa necessidade de falar para a cliente, olha, a cadeira está já higienizada para você. Vocês têm alguma ideia com relação a isso? Vocês acham que essa plaquinha pode funcionar sobre a cadeira higienizada? Porque é fundamental. Então, eu ia falar do meu kit. Eu sempre preparo o kit antes, né? De atender isso antes da pandemia, tá? Então, eu vou fazer uma mecha na próxima cliente. A minha assistente, a gente já fez um processo, uma fórmula. Então, assim, se eu vou fazer mechas, o meu carrinho tem que ter o potinho branco, a cumbuca branca,
o pincel branco, eu vou usar a luva descartável, eu vou usar uma capa descartável, eu vou usar, tudo que eu vou usar tem que estar ali, certo? Então já está preparado. Hoje eu coloco mais as medidas de segurança dentro desse kit. E fica aquele baú, então aquele carrinho, ele também eu aplico álcool no carrinho, por exemplo, e coloco todas essas coisas visíveis para o cliente. Então o cliente tá vendo que eu tô colocando ali uma luva nova. Quando ele chega na minha cadeira e senta na minha cadeira, ele que tem do lado dele o carrinho, não é aí que eu vou pegar o carrinho, aí que eu vou preparar o que ele vai usar. Não, já tá tudo ali. Então ele sentou na cadeira, eu já vou prepará-lo, né? Colocar a capa, colocar as coisas que eu preciso colocar naquele cliente. Vou entregar a máscara descartável para não manchar de uma coloração, por exemplo. E aí eu vou colocar a luva na frente desse cliente nova. Eu, por exemplo, sempre falo aqui das escovas. Eu guardo as escovas dentro de um saquinho, né, embalado mesmo, fechado. Sempre foi, isso é um protocolo nosso também antes da pandemia. Então, a cada cliente escovada, a gente tira todos aqueles cabelos e a gente aplica álcool 70 e embala aquela escova de novo. Por quê? Porque daí eu não coloco uma escova que já foi usada num cabelo de outra cliente. Isso, né, é extremamente anti-higiênico. Vou fazer uma escova na cliente, aquela escova com saquinho tá ali em cima do meu carrinho. Só que um detalhe, eu tenho que abrir essa escova na frente do meu cliente. Não basta simplesmente eu abrir escondido, ou eu abrir ali dentro e trazer sem o saquinho. Não, eu tenho que abrir. Sabe quando a gente vai no dentista, que o dentista abre aquele kit na nossa frente, assim, para mostrar pra gente que tá esterilizado? É a mesma coisa que a gente tem que fazer com todos os nossos equipamentos. Com tudo que a gente puder dentro do salão hoje, a gente faz para mostrar para o cliente. E assim, a gente vai proporcionando experiências positivas para o nosso cliente. A gente proporciona experiência positiva na maneira como a gente conversa com o nosso cliente, no assunto que a gente conversa com o nosso cliente. A gente precisa estar sempre antenado para saber que assunto vai agradar aquela pessoa. Eu sempre falo, e até disso eu falo no Transformando Cabeleireiros, a gente não tem que entrar em assuntos polêmicos, não faz parte do nosso trabalho naquele momento. Uma coisa é você querer discutir política, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo, que é política. É com seus amigos, com a sua família, fora do seu ambiente de trabalho. Outra coisa é você querer discutir política com o cliente. Você quer pedir para perder um cliente, é discutir política com ele ou discutir qualquer assunto que você seja contrário a ele. Você, naquele momento de prestação de serviço para o seu cliente, não está ali para discordar dele. Pensem nisso. O assunto que você vai falar com o seu cliente também vai proporcionar uma experiência negativa ou positiva. Gente, falamos bastante hoje, né, sobre experiências. Estamos aqui chegando ao fim e eu preciso sempre encerrar com 1 hora, senão eu perco a live, não consigo deixar salva para vocês. Mas eu queria então, fiquem comigo de novo, quer dizer, até o finalzinho aqui, só para eu dar os últimos recados. Tudo isso que a gente está fazendo, essas lives que nós estamos fazendo, é um aquecimento para a Semana da Fidelização, que vai acontecer dia 8, 9 e 11 de setembro, sem ser na próxima semana, na outra. Nessa semana, não vai ter live aqui no Instagram, o conteúdo vai ser fechado. O que eu vou falar nesse conteúdo? Coisas práticas que eu fiz na minha carreira, que eu fiz na minha profissão e que funcionaram, que realmente fidelizaram mais de 80% das minhas clientes e me trouxeram para o lugar que eu tô. Vou contar um pouco da minha história, vou mostrar várias revistas que eu já tive matérias, vou mostrar tudo o que já aconteceu comigo, mas principalmente o que eu fiz para que isso acontecesse. Isso é uma maneira de encurtar o caminho de vocês, principalmente para quem está começando. Teve gente aqui que me falou que estava começando. Isso encurta o caminho de vocês. Então, o meu objetivo é esse, é justamente
é usar tudo que eu tenho de conhecimento para encurtar o processo de vocês. Então, para fazer parte dessa semana, vocês precisam se cadastrar. Como é que eu me cadastro, Nath? Aí na minha bio do Instagram tem um link, é só você clicar e tem lá, Semana da Fidelização. Você clica e é um passo super simples lá de você seguir para você garantir sua vaga. São vagas limitadas, a gente abriu a semana ontem, então tem poucos dias até a semana, eu não sei quantas vagas serão preenchidas, mas enfim, vocês já podem preencher. Todos os dias às 8h30 eu vou estar aqui com vocês para oferecer um conteúdo novo. Amanhã a gente vai falar sobre as experiências negativas de dentro de um salão. Por que isso afasta um cliente? Por que a gente não consegue fidelizar quando a gente tem uma experiência negativa, né, do nosso cliente? Então, volto a dizer, meu objetivo é fazer com que cabeleireiros, pessoas que estão começando, pessoas que têm salão, pessoas que trabalham nessa área de alguma maneira, se tornem profissionais de agenda cheia, sem precisar sempre de novos clientes, fazendo o quê? Fidelizando mais de 80% dos seus clientes através de um atendimento de alto nível, certo? Então amanhã estarei com vocês novamente, espero todos vocês aqui às 8h30 da noite e um beijo pra vocês. Olha só, deixa eu terminar de ler aqui essas mensagens. Eu me sentiria mais segura em sentar, com certeza. Acho que você quis dizer na cadeira com a plaquinha, né? Adorei a dica da plaquinha, perfeito. Assim que eu fizer minha plaquinha, eu mostro pra vocês, certo? Jonathan dizendo que amor, que bom, Jonathan. Vocês que são maravilhosos, que estão aqui comigo sempre. Obrigada por todas as dicas. Tem o meu grupo lá no Telegram, viu, gente? Que eu também dou dicas quase que diárias lá no meu grupo do Telegram. É só vocês acessarem aí pela minha bio do Instagram também. Deixa eu só ver aqui essa mensagem. Inclusive eu fiz e coloquei um porta-retrato de indicação de colocação de objetos pessoais, como chave, celular, controle e carteira. Tem uma bandeja específica para deixar. Silvia, perfeito! Tudo que a gente pode fazer e que vai acrescentar no nosso... gente, olha só, uma mensagem final para vocês. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Nada de cabelo, nada de nada, nada de salão. Eu caí como, assim, num paraquedas dentro do salão. Depois vocês vão entender melhor essa história. E como eu não sabia nada, eu pensei... Bom, a única coisa que eu posso fazer é atender bem essas pessoas e fazer o que todo salão não faz. Porque a maioria das reclamações de todas as clientes dentro de salões é sobre atendimento. A maioria dos clientes não reclamam que o cabelo não ficou tão bom, que a mecha não ficou legal. A maioria reclama, eu fui e não fui bem atendido. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o atendimento, ele me tirou sim de um lugar comum e me levou para um outro patamar, para um outro nível da minha profissão. Eu conquistei várias coisas, visitei vários lugares do mundo com a profissão. Fiz cursos, tive a oportunidade de fazer vários cursos em vários lugares mesmo, cursos caros, inclusive, experiências muito legais com marcas muito renomadas, como L'Oréal, como Kerastase, por conta do atendimento. Então, se tem uma coisa que me diferenciou, foi o atendimento. Então, não hesitem em fazer coisas novas para o seu cliente. Não hesitem em fazer coisas que vão oferecer e vão proporcionar um momento diferente para o seu cliente, porque podem acreditar, é disso que as clientes estão precisando. É isso que as clientes estão em busca. A cliente, ela está em busca sim, de um cabelo bonito, de uma mecha bonita, de um corte bem feito, mas ela tá mais em busca em ser bem recepcionada, em ser bem atendida, em ser bem servida, em sair do seu salão com um sentimento positivo. Quantas vezes eu já vi clientes irem para um salão e falarem, eu gostei do cabelo, até achei legal, tal, ficou bonito, mas não sei, aquele ambiente não gostei. E quantas vezes eu já vi o contrário, a cliente falar assim, olha,
Você sabe que aquela cabeleireira é simples, né? Eu nem gosto tanto assim do cabelo, mas nossa, eu vou lá, me divirto tanto, é tão gostoso, é tão prazeroso, aquele ambiente é tão agradável. Enfim, eu sempre falo que uma técnica perfeita, né? Ela pode ser mais perfeita possível, ela não vai superar um atendimento extremamente bem feito e extremamente prazeroso para o cliente. Então, fiquem com essa mensagem aí pra gente encerrar a live de hoje. Eu vejo todos vocês amanhã, espero que vocês possam estar aqui comigo amanhã. E vamos falar amanhã sobre as experiências negativas, tá bom? Um beijo, boa noite pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.